E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Cortina Preta. E eu vou contar algo que acabou de acontecer comigo. Faz poucos minutos que um outro millennium, assim como eu, só que alguém que já tá com seus 40, 40 e poucos anos, entrou em contato comigo porque eu tenho uma atuação, uma profissão. Num outro canal eu falo a respeito do meu trabalho. E, vamos dizer assim, eu comecei lá com a intenção de falar para clientes. Só que aquela coisa, o cliente, quando ele vai procurar pelo meu ramo, ele vai no Google, encontra lá um nome com umas recomendações e é aquele ali que ele chama. Ele não fica olhando vídeos a respeito. E eu, na minha inocência, ou como eu diria, na minha tancice, fui lá e comecei a colocar vídeos na internet achando que isso seria prova social e que eu divulgaria meu trabalho. Mas não. O que aconteceu foi uma enxurrada de concorrentes ou pessoas da minha profissão me procurando para pedir conselho. E aí agora há pouco não foi diferente. Um rapaz, eu tenho 37, e o rapaz com seus 41, eu acho, entrou em contato e, cara, vi um vídeo teu ali falando a respeito de tal normativa do nosso ramo e tal. Vi que tu entende o suficiente pra me ensinar e tal. Na verdade, ele disse coisas melhores do que isso, tá? Mas eu tô tentando, vamos dizer assim, manter a modéstia. Porque afinal, sempre tem alguém melhor. Sempre haverá alguém melhor. E eu tenho que sempre lembrar disto. Porque senão a soberba começa a tomar conta. Mas, falando da frustração do rapaz. E aí, em primeiro lugar, obviamente me compadeci, mas aquela coisa. A gente às vezes não pode se emocionar muito com as histórias dos outros e se comover, por quê? Nem sempre a história triste do outro realmente é triste. Tem vezes em que as pessoas fazem as escolhas e fazem escolhas erradas. Eu mesmo sou um millennium frustrado com a idade que eu tô, porque, obviamente, até os 28, 29 anos eu insistia com a música. E o cara esse enfrenta o mesmo problema. Só que já tá com 40 e já tem filhos. E ganhando, sei lá, um pouco mais de um salário mínimo. Aí isso me assustou, porque eu ganho um pouco mais do que isso, né, mensalmente. Mas, enfim, aí ouvir, na verdade, sobre a tragédia da vida dele, claro que não é trágico. O cara tá bem, tá saudável, tem conexões neurais suficientes para tomar decisões. Mas ele com aquela impaciência a respeito da vida, sobre o quanto ele tem que se aplicar nas coisas. E eu comentei com ele, cara, chegou um momento da minha vida onde eu olhei assim, bom, como músico eu já vi que não vai dar certo. Eu vou me frustrar. Para não ser um total aliás, não ter uma total frustração na vida, aí eu vi, bom, eu tenho que fazer algo para ter pelo menos um canudo, mesmo que seja de técnico, e para que eu tenha uma profissão que mesmo que eu não fique rico, mas que ela me proporcione conforto. E aí eu falei para ele, cara, tu já está com uma idade mais avançada do que a minha. Se tu for trocar de ramo agora, tu vai levar 2 anos para ficar bom, minimamente bom. Para tu ficar inserido no mercado e ser um cara casca grossa, vai levar mais 5 anos depois. Aí eu falei, então assim, se tu já tá com 40, 41, tu vai muito próximo dos 50 que tu vai ficar bom pra valer. E cara, nesse tempo, né, nesse período, igual a vida vai passar, e é bom que tu te especialize no que tu tá fazendo. E assim, tempos atrás eu vi um vídeo de um rapaz que tava chorando na web porque ele queria viver de jogos. E ele chorou com o olho vermelho, um monte de gente fez um vídeo a respeito daquilo. Depois esse cara sumiu. Não sei se esse cara tem alguma relevância na web ou não. Mas o que eu tenho para comentar a respeito daquilo, daquele episódio e desse cara. E que eu, apesar da frustração, eu já tenho que traçar esse paralelo. Eu consigo ver que, mesmo assim, por não ter filhos, e justamente porque eu imaginava, não adianta nada eu colocar alguém no planeta para daqui a pouco passar pelas mesmas agruras que eu e o meu irmão que resolveu ter filhos. Mas ele não tá passando por agrura no momento, mas passou muito tempo. O cara teve que se esforçar pra caramba, peleou, pegou chuva pra dedéu. E já numa certa altura da vida, ele e a sua mulher pensaram, a gente já não tem mais tanto tempo assim pra esperar pra ter filhos. E fizeram, porque era a meta deles. E eu nunca tive essa meta. Talvez eu me frustre um dia e me arrependa, provavelmente isso vai acontecer, não sei. Só que eu pensei no atual momento, não adianta eu colocar alguém pra passar dificuldade. Porque nos dias de hoje, sinceramente, vai ser muito difícil eu conseguir colocar um filho ou uma filha numa escola pública e ter a certeza ou convicção de que eu, em casa, vou conseguir converter as coisas, vamos dizer assim, apocalípticas que acontecem em escola pública. Porque em casa eu vou dar uma cultura de mostrar pra criança Agnaldo Timóteo, Agnaldo Raiol, músicas de rock consagrada, clássicos dos anos 80, 90, como Led Zeppelin, Black Sabbath e assim vai. Eu vou me esforçar para fazer com que filho ou filha leiam livros. Vou mostrar sim um pouco de Bíblia
e ler um pouco e contar o meu entendimento, a minha compreensão a respeito, justamente para dar um maior número de informações que eu posso e mais a minha vivência, contar histórias para a criança. Nem que eu tenha que inventar uma parábola que tenha a ver com a minha vida, mas para fazer ensinamentos. Só que daí tu imagina, tu faz toda essa luta, todo esse trabalho homérico em casa, te esforça para ensinar conceitos, firmamentos, para tornar aquela criança um adulto melhor do que a gente foi, e que nós, em teoria, somos melhores do que os nossos pais, talvez, alguns se perdem pelo caminho e é normal, mas aí chega na escola, tudo que tu ensinou de positivo é jogado no lixo por um coleguinha que não tem a mesma oportunidade, que tem às vezes um pai e uma mãe em conflito e cheio de problema, uma família desestruturada e que não tem esses mesmos preceitos. E assim, eu vou falar de religiosidade com a criança? Não. Eu vou dizer que catolicismo é a coisa primordial, evangélico, né? No caso, sei lá, evangélico ortodoxo ou não ortodoxo, judeu, não. Eu vou simplesmente falar de Cristo. E falar sobre as coisas que eu vivenciei, como eu falei, em parábola. Tentar passar o melhor de mim e deixar a criança escolher seus caminhos, né? Acho que esse é o jeito, esse é o caminho. Se em Cristo é a verdade e o pai e a mãe são um reflexo do que o filho vai se tornar, eu tenho que tentar ser melhor do que os meus pais foram comigo. E não que eles fizeram um trabalho ruim, eles fizeram o que eles podiam. Mas eu vou me esforçar então, caso tivesse, para fazer melhor. E no caso dele, que tem filhos, que hoje tem uma profissão, ele está se inserindo na profissão que eu já tenho há mais tempo. E aí ele me fez as perguntas assim, cara, eu preciso de orientação, eu tô com dúvida e tal. Deu, fulano, meio que deu um tabefe nele, não me leva mal. Tu já tá com tal idade, tu não tem mais tempo para perder. Tu tem filhos, tu já tem uma vivência, e assim, se tu for rodar muito por aí, tu não vai conseguir cumprir com essas metas. E quando tu tem a responsabilidade de crianças na tua mão, cara, tu precisa te firmar em algo. Aí traçando paralelos agora. Lembra do rapaz que eu falei lá dos games? Não sei que fim levou aquele rapaz, mas ele já era um profissional dos cursos de inglês. Então ele já tinha, como conhecimento próprio, algo muito com potencial muito grande a ser explorado. Ao invés dele fazer vídeos então na internet falando da profissão dele e se vendendo para daqui a pouco ensinar, dar aulas particulares, e daqui a pouco monta o próprio curso com base em tudo que ele já ensinou e viu que funcionou e o que não funcionou, cria seu próprio método e lança o curso. Por que não? Basta depois arrumar alguém que faça uma landing page, coloca seu vídeo lá e vende. Ah, vai ficar milionário? Talvez não, mas tem pelo menos uma oportunidade de criar uma boa cama confortável para pousar em cima. Aí esse rapaz hoje me admirou porque eu me senti feliz de dar um choque de realidade na pessoa e de também dizer, cara, mas aprenda melhor a tua profissão, a que tu tá desenvolvendo, para de olhar muito pros lados, foca nisso, objetiva a tua vida para, por um tempo, tu te tornar um bom profissional nesse setor e com isso tu elevar tuas condições financeiras para daí tu conseguir olhar um pouco mais de cima e enxergar outras oportunidades. E eu falei, quem sabe tu te aperfeiçoa tanto a ponto de eliminar os concorrentes dentro da empresa que poderiam pegar um cargo maior. Se tu vê que tu tem potencial de aprender, aprenda. Chega na pessoa depois e proponha, porque ele tá mudando de ramo, o atual patrão dele. Eu falei, proponha, não, eu assumo esse setor, tu arruma os trabalhos, eu faço o campo, tu ganha um valor em cima, eu ganho o meu, e deu. E ainda comentei pra ele, e terceiriza a parte do escritório comigo, a parte burocrática. Aí ele, poxa, pensou, deu. Mas o que tu tá esperando? O tempo vai passar igual. Tome uma atitude sensata. Não fica viajando na maionese. E eu, gente, quando eu vi com os meus 27, 28, eu vi, se eu não buscar um canudo a respeito disso aqui, né, de técnico mesmo. Porque, sinceramente, faculdades hoje, num mar de inteligência artificial, com um monte de profissões que provavelmente vão ser extintas, cara, é meio insanidade tu querer buscar uma formação acadêmica e achar que aquilo ali vai trazer resultado rápido. E mais o senso de urgência que a gente tem que ter quanto a, enfim, coisas que vão acontecer no mundo, a possibilidade de unificação de moeda, enfim, que são coisas que são como teoria da conspiração. É bom a gente ficar atento que quanto mais rápido tu tiver um retorno, maiores são as tuas possibilidades no momento para conforto e para uma possível saída de onde tu tá. Então, eu literalmente disse para um cara mais velho do que eu que,
Meu amigo, acorda pra vida. Não adianta tu ficar em Nárnia girando e tentando achar o outro lugar, às vezes, a outra casinha. Claro que ele pode fazer isso, mas faça isso mais preparado com o que tem. Porque se com 40 anos o cara não conseguiu focar em nada, não achou um rumo pra vida, não achou o norte. Eu tô envolvido com esse meu trabalho desde 2000 e... Vamos dizer assim, eu estudei ele de 2015, me formei em 2018 e focado, trabalhando praticamente só com isso e fazendo outras coisas de brincadeira nas horas vagas de 2019 pra cá. Estamos em 2025, então são 6 anos que eu tô firmado e mais 3 anos antes que eu estudava isso. Então, inserido no ramo, eu tô há 9 para 10. E... esse ano de 2025 faz 10 anos que eu comecei a estudar isso, que foi no final do ano. Então, eu já estou nesse movimento há quase uma década. E trabalhando por conta há 6 anos. Então, aí dei o conselho pra ele. Cara, foca no que tá já diante de ti. Não tenta inventar ou reinventar a roda, porque isso vai complicar mais ainda a tua vida. E o cara ficou feliz e ainda disse, poxa, como tu é inteligente. Eu, não. É que às vezes é mais fácil pra quem tá de fora. Nem é uma questão de inteligência, é uma questão de percepção. O cara falou que ele tá perdido. O cara falou que ele tem uma profissão que ele até vê um certo futuro, mas que ele não conseguiu aprender fundamentalmente tudo que ele precisava. Então, aprenda tudo que tu precisa, foca nisso por um tempo, aí tu pensa em outra coisa com mais calma. Mas aí a tua receita tá aumentando. E é isso. E também falei uma coisa que já tá em outro vídeo a respeito de inflação, coisas que levaram bem na nossa vez de comprar. Que vai ser assim, é o fio traçado para falar todas as pautas do canal. Tudo o que eu vou falar na Cortina Preta é referente a como são críticas sociais, na verdade. Como o brasileiro afegão médio, eu brinco, né, com o afegão médio, como o brasileiro médio, aquele cara que lutou, perseverou e daqui a pouco chegou aos 30, 40 e viu que a coisa não funcionou como ele queria, existe sempre um caminho que não precisa corromper a tua vida. E a outra coisa é, cara, às vezes o ficar pirando muito na batatinha não funciona. Às vezes tu é obrigado a parar e focar numa coisa só. Né? Não adianta, às vezes, ficar olhando muito pro lado. Ainda mais, dependendo da idade que tu tem e dos compromissos, as responsabilidades que tu teve que assumir. Então tem hora que, na força do ódio, tu terá que fazer aquilo que tu não tá afim. Para que na força do ódio tu aprenda coisas sobre capacidade, sobre velocidade de raciocínio, e que tu melhore teus pensamentos. E que através disso, com mais calma, com mais paciência e frieza, depois tu faça escolhas melhores.